Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Então, quando Zubiri diz que existem duas fases, uma na qual tudo é determinado por fatores físico-químicos e que somente depois, né, as funções superiores, né, a inteligência, da vontade, etc., retroagem sobre esse composto físico-químico e passam a orientá-lo. Ele, em primeiro lugar, ele está dividindo o ser humano em dois. É ele que está entrando com o dualismo cartesiano aqui. Então, ele está diferenciando o processo, vamos dizer, de causa eficiente de ordem físico-química que vai formando o corpo humano de uma etapa posterior onde a alma, como causa final, determina a conduta do corpo. Por exemplo, você quer, sei lá, você quer ir até a casa da sua namorada, então você move o seu corpo até lá. Tá certo? Essa divisão não existe em Aristóteles. Quando ele fala a alma como forma do corpo, ele está falando da forma integral, na qual as etapas anteriores só podem ser explicadas em função do resultado último que elas vão produzir. Note bem, então o ser humano tem propriedades cognitivas superiores. Não é isso? Essas propriedades cognitivas superiores são a causa final ao qual tudo o que aconteceu antes tende. Como diz para Aristóteles, Aristóteles diz claramente que a finalidade da existência do ser humano é a conquista das faculdades superiores. Quer dizer, a vida contemplativa, a vida do espírito, é para ele a finalidade da existência do ser humano. E ora, toda a formação físico-química do corpo humano tem de ser compatível com isso. Porque se fosse forma de uma minhoca, de um porco-espinho, de um rinoceronte, não poderia chegar a isto. Então, quer dizer, de acordo com Aristóteles, não há esse dualismo de que, por um lado, você tem a formação do corpo e depois, mais tarde, intervém as atividades da alma, não se sabe de onde saíram. Zubiri diz que as primeiras funções sensitivas e de movimento, etc., são inteiramente determinadas pelo plasma germinal. Mas que depois aparece um outro fenômeno, que é a conduta consciente, deliberada, movida por uma causa final. Então daí nós temos um mistério. Se tudo o que aconteceu no começo foi devido ao plasma germinal, e depois vem um outro fator de ordem espiritual e intelectual que começa a mover o corpo em outras direções, então aí nós temos um dualismo e a origem do segundo é um total mistério. Nós não conseguimos, de maneira alguma, tá certo, explicar as atividades superiores do espírito pela formação físico-química. Por exemplo, até hoje, com tudo que nós sabemos de fisiologia cerebral, tudo, não existe lá o menor sinal de você conseguir estabelecer uma relação entre os fenômenos de ordem neuronal e o conteúdo do pensamento. Não tem nada. E não tem e não vai ter jamais. Porque isso, vamos dizer, seria tão absurdo você tentar descobrir isso através da fisiologia cerebral, quanto você tentar descobrir o conteúdo, digamos, uma peça de Shakespeare, examinando a estrutura e o programa de computador no qual esse texto está reproduzido. Porque o conhecimento e as atividades superiores do espírito, elas não se dão no cérebro, mas se dão na relação entre a sua atividade cerebral e uma outra coisa que não é cérebro.
Se eu digo, por exemplo, um gato tem 4 patas, coisa bastante simples, né? Isso está acontecendo no meu cérebro? O meu cérebro pode botar 4 patas num gato? Não. Então, o conteúdo e a veracidade desse pensamento está na relação que se estabelece entre ele e uma outra coisa que não é pensamento, que é um gato. Então, do fato de que um gato exista, não se pode deduzir que alguém saiba alguma coisa a respeito do gato. Você pode examinar a fisiologia do gato o quanto você queira, anatomia, fisiologia, etc, etc. Você vai descobrir algo a respeito de gato. Mas isso não vai lhe informar se antes de você alguém soube algo sobre o gato. Do mesmo modo, se você examinar o cérebro de quem conhece o gato, você nunca vai saber se é verdade que o gato tem 4 patas ou não. Então, isso quer dizer que as atividades cognitivas evolutivas superiores não têm como ser explicadas pela formação físico-química do corpo. E se não há, então nós só temos 2 hipóteses. Ou nós entramos num dualismo, ou seja, as atividades superiores tiveram uma outra origem desconhecida, ou ao contrário, elas são a forma final a qual toda a formação físico-química tendia. Então a formação físico-química é a formação de uma estrutura vivente capaz das atividades superiores. Não que isso vá determinar as atividades superiores, mas esta forma físico-química tem que ser harmônica com essas formas. Do mesmo modo que, por exemplo, se você constrói, vamos dizer, um violino, bom, você pode examinar o violino o quanto você queira, você não vai obter dele uma única composição musical. Você examina e fala, aqui tem madeira, tem cola, tem uma pele de carneiro, ou um negócio de nylon, tem isso, mas aqui não tem música nenhuma. Às vezes você diz, então as melodias de violino vieram de uma origem completamente diferente, independente da existência do violino. Fala, claro que não. O violino foi construído não para ele produzir música, mas para ele ser capaz de tocar aquela música. Então a forma dele tem que ser compatível com o som que o compositor deseja produzir. Se ele tivesse feito outro instrumento completamente diferente, digamos uma tuba, ele não conseguiria tirar de lá o som do violino. Mas nem o violino vai tocar sozinho, nem a tuba vai tocar sozinha. Então quer dizer que a finalidade com que se construiu o violino está presente no violino desde o início, embora ele não a produza, e embora ela também por si não a produza, porque precisa de uma série de causas eficientes. Quer dizer, você saber qual é o som que você deseja extrair do violino, basta para você construir o violino. Fala, não, meu filho, precisa madeira, pele de carneiro, cola, etc, etc. Precisa das matérias, e essas matérias têm que ter uma estrutura compatível com o produto que você quer fazer, de tal modo que esse produto, por sua vez, seja compatível com a finalidade para a qual ele foi feito. Quando Aristóteles diz que é a alma que move o corpo, é isso que ele está querendo dizer. E não que a alma por si produziu todas as transformações físico-químicas necessárias para formar aquilo. Se Aristóteles é idiota,